Memórias de professora. Vidas, lutas e conquistas. É a sua história. São nossas memórias. Hoje vamos falar sobre jornada ampliada e formação. Comecei a minha carreira como professora alfabetizadora na Regional de Ensino de Ceilândia, no início da meados da década de 1980, e como professora alfabetizadora eu vivenciei um momento muito diferenciado do que nós temos hoje na rede pública de ensino, no que se refere à jornada ampliada para o estudante e à coordenação pedagógica para o professor. Eu me lembro que naquele momento nós professores alfabetizadores tínhamos duas turmas, era uma turma no turno vespertino, uma turma no matutino, e apenas um turno por semana para a coordenação pedagógica. Como que isso acontecia? Nós sabemos que a coordenação pedagógica é um espaço importantíssimo, fundamental, primordial para o professor organizar o seu trabalho, fazer planejamentos, discutir, estudar e refletir sobre o seu trabalho. Só que naquele momento, na década de 80, nós tínhamos um turno por semana, que era quando o professor dinamizador entrava na nossa turma e nós tínhamos esse tempo muito exíguo, um tempo muito curto para que a gente pudesse fazer toda essa organização que era destinada a duas turmas durante toda uma semana. Esse foi um momento muito difícil, porque a alfabetização era um período, é uma etapa do ensino fundamental que requer muito do professor e, ao mesmo tempo, nós não tínhamos as condições necessárias, objetivas, materiais necessários de tempo e de espaço para organizar esse trabalho. Então, a partir dessa experiência vivenciada, de não se ter a coordenação pedagógica, nem a jornada ampliada para o estudante, eu consigo hoje vislumbrar e compreender e reafirmar, inclusive, que pessoalmente a coordenação pedagógica é, para mim, a conquista mais significativa, mais importante do ponto de vista político, pedagógico e sindical para essa categoria. Do ponto de vista pedagógico, porque ao se ampliar a jornada escolar para o estudante, a sociedade, os profissionais, o sindicato está garantindo um tempo maior para que esse estudante possa se desenvolver integralmente e ter garantidas as suas aprendizagens. Isso é fundamental, porque você recupera a função social da escola, que é garantir que todas as crianças, jovens, adolescentes, tenham direito a essas aprendizagens. Esse é um princípio inegociável quando se fala em educação pública. Então, esse é, do ponto de vista pedagógico, fundamental. Do ponto de vista político, porque quando nós falamos que a coordenação pedagógica é o espaço-tempo de organização coletiva dos professores, é no sentido, claro, que nós estamos nos organizando para pensar o trabalho pedagógico da escola, planejar, discutir avaliação, currículo, para estudar. E essa organização ela tem um sentido político. Por quê? Quando nós conseguimos realizar essas ações todas de forma qualitativa e de forma integrada e coletiva, isso vai repercutir, isso vai reverberar na melhoria da qualidade das aprendizagens dos nossos estudantes. Ou seja, nós estamos, então, trabalhando na direção, no sentido de garantir uma formação mais integral, uma formação mais emancipatória, uma formação que dê a esses sujeitos, a esses estudantes, a possibilidade de fazerem as mudanças nas suas vidas. Nós trabalhávamos 2 turnos, com pouquíssimo tempo para fazer o nosso planejamento, para fazer formação. Então, a gente hoje tem a garantia de um turno e do outro para fazer tudo isso. O afastamento terminado para estudo, da mesma forma, como eu dei o meu próprio exemplo. Outro dia, as pessoas faziam mestrado e trabalhavam e tinham que conciliar o mestrado ou o doutorado. Muitas vezes em outro estado, como foi meu caso. Durante um ano inteiro eu me desloquei para Porto Alegre.
Então, eu acho que a gente precisa fazer essa defesa forte, porque não pode ser algo que passe despercebido para a nossa categoria. Eu acho que isso marca a história sindical. Tal como várias outras conquistas que a gente teve no passado, desde a época que o sindicato foi criado, em 1979, eu acho que esse momento, né, de garantir a jornada ampliada e de garantir o afastamento remunerado para estudo com 1% da categoria, uma categoria de 30 mil docentes na ativa, você pode afastar 1%. Então não é um número insignificante. Se você colocar isso numa perspectiva de 10, 15, 20, 30 anos, a gente pode ter uma rede, em determinado momento da nossa história, com 15, 20% de mestres, com 10% de doutores. E como dizia Regina Viais, não tem como a rede não mudar. Talvez não da forma como os índices estabelecidos queiram, porque a gente pode ter uma forma nossa de discutir qualidade de educação. O importante na escola é garantir as aprendizagens, na perspectiva emancipatória. Então eu acho que é uma conquista que precisa ser celebrada, sempre, e lembrada. Acho que o sindicato dos professores, ao demonstrar qualidade nessa ação, aponta para um futuro de um movimento sindical diferenciado. Acho que essa gestão que esteve nesse momento aqui está, no meu entender, merece todo o respeito da categoria. Nós temos que ter a clareza e a compreensão de que essas conquistas, elas não são eternas, né? E que o nosso engajamento na luta, enquanto categoria, né, ele é fundamental para que nós possamos manter essas conquistas, né, considerando que elas não são definitivas, elas não são eternas, e que essa mobilização, esse engajamento, esse compromisso no sentido de fazer com que esse espaço-tempo da coordenação pedagógica de fato repercuta em melhoria da qualidade da educação pública, é que fará com que essa conquista seja de fato um ganho para a sociedade do DF, para a comunidade escolar e para nós professores. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Simpro, 37 anos.